Um entendimento maravilhoso. Teve um homem, na época de Cristo, que teve um entendimento maravilhoso. Qual foi o entendimento dele? Ele disse a Jesus: uma só palavra. Diga uma só palavra, Jesus. Isto é suficiente. Isto basta. Esse homem estava passando por um grande problema. Mas diante de Jesus Cristo, ele sentiu dentro do coração dele que uma palavra bastava. Era suficiente para resolver o seu problema. Jesus admirou deste entendimento que este homem teve e disse: em Israel não encontrei uma fé como esta. Veja, esse homem percebeu a importância da palavra de Jesus Cristo. Ela aplicada à sua situação, ao seu problema. Uma palavra basta. Uma palavra sua, Jesus, é suficiente. Não precisa de milhões de palavras, não. Para resolver a minha questão, uma palavra sua é suficiente. Não precisa de turbilhões de palavras. Não precisa ler livros e mais livros e mais livros e mais livros. Ouvir sermões e mais sermões e mais sermões e mais sermões. Apenas uma palavra. Que palavra é essa? Aqui está. É aquela palavra revelada pelo Espírito Santo. É aquela palavra que é a chave. E quando ela vem? Ela vem quando você ouve a palavra de Deus. E as maneiras são diversas. Ela pode vir quando você está lendo um livro sobre a palavra de Deus. Ou quando você está lendo a Escritura Sagrada. Ou quando você está ouvindo uma palavra de alguém que está falando a palavra de Deus. Vem de repente. E você guarda. Você segura essa palavra no coração. E você diz a Deus: Deus, essa palavra é suficiente. Esta palavra é suficiente para resolver o meu problema. Obrigado. E você assegura. Você diz a Deus e assegura. Ela é a tua vitória. Ela é a tua espada. Ela é a tua fé. É essa fé que João disse que vence o mundo. Essa é a fé vitoriosa. É a fé vencedora. Que nós temos que aprender. É assim que nós vivemos com Deus. Pois a nova criatura, ela vive nessa dimensão. Ela sabe captar esse tipo de fé. A revelação. Que nada mais é que uma orientação do Espírito Santo para o nosso espírito. É assim que os filhos de Deus são dirigidos na terra. Hoje nós temos este grande entendimento que a fé vem de que maneira? Por se ouvir a palavra de Deus. Veja a fé salvadora, a fé vencedora, como ela vem por se ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir não é meramente um ouvir, é você dar atenção à palavra de Deus. Por
pois a palavra de Deus é como se Deus estivesse falando com a gente. Pois diz as Escrituras que Deus e sua palavra são um. Nós temos que destacar esta realidade espiritual diante dos nossos olhos. Deus e sua palavra são um. Está dizendo que aquela palavra que falou ao nosso coração é a voz de Deus para nós. E quando Deus diz, tudo se faz. Aí está a importância daqueles que aprenderam a ser guiados pelo Espírito Santo. Esses receberão o que aquele centurião recebeu: a cura do seu servo que estava num grande padecimento. Esses receberão as respostas para suas necessidades, pois aprenderam a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Eles estão sabendo que eles são a igreja de Deus, pois eles viram em Paulo que o Espírito Santo habita em nós. E quando o Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo de Deus. Veja, daí a gente pode ter o entendimento. Nós podemos ver o que Jesus disse, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Hoje querem colocar o povo entre quatro paredes e dizer: olha, Deus está aqui. De tal modo, isso está na cabeça do povo, que Deus está em quatro paredes, que quando o cristão é expulso daquelas quatro paredes, ele se sente com um sentimento, uma imagem de que ele foi expulso da presença de Deus. Aí ele começa a dizer: Deus me abandonou, Deus não está comigo. E com isso ele está dizendo: Deus não é amor, Deus não me ama. Ele está sendo vítima de um conceito igrejístico. Então ele vai ter sentimento de culpa e pode levar esse sentimento de culpa até a sepultura. Ele está ressentido com Deus por falta de conhecimento. Por isso, a gente pode ver mais uma coisa. Quando Deus diz: meu povo morre por falta de conhecimento. Não é por falta de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Meu povo morre por falta de conhecimento. Não sabe como Deus atua. Não conhecem quem eles são em Cristo. Não lhes foi mostrado que eles são sacerdotes, que eles são filhos de Deus. Filhos a nível de Jesus Cristo. Jesus chegou a chamar a nós de amigos. E Jesus disse a razão: vocês não são mais servos. Essa ideia de servo passou, ficou lá para o Velho Testamento. Por isso que nós temos que ver Jesus. Porque o igrejismo vai pegar as noções igrejísticas do Velho Testamento, vai aflorá-las e apresentar aos nossos olhos o igrejismo do Velho Testamento, e vai transplantar as ideias de igrejísticas do Clube dos Bolinhas para o Novo Testamento, para o hoje. E assim vamos estar num caminho equivocado. Então vamos dizer que nós somos servos,
Nós somos ovelhas, nós pertencemos a currais. Esse tipo de pregação nos diminui e nós ficamos tão pequenininhos perante Deus. Quando Deus nos elevou à categoria de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Não graças a nossos méritos, a nossa bondade, a nossa inteligência. Não. Ele teve que pagar um preço para nos elevar a essa categoria de co-herdeiros e filhos de Deus. E o preço foi a cruz de Cristo. Agora que o preço está pago, que podemos nos revestir da veste de Cristo, o seu sangue, nós podemos ser elevados de servos para co-herdeiros com Cristo, para filhos em adoção. Fomos adotados por Cristo. Estamos num alto patamar. E diz Paulo que agora estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Esta é a visão espiritual, como Deus nos vê. Estamos assentados com Cristo. Quantos já se viram nessa posição? Bem poucos tiveram esse entendimento. Por isso que Jesus disse àquele centurião: grande a fé deste homem. Ele percebeu que uma palavra minha basta, é suficiente para resolver as questões nossas. Para passarmos pelas dificuldades vitoriosas, precisamos unicamente da percepção de uma só palavra de Deus. Aquela revelação. Pois, diz as Escrituras, a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Veja que o trato de Deus é um trato individual. Deus nos trata individualmente como pessoa. Deus não nos vê como igrejeiros. Deus nos vê como novas criaturas, lavados no sangue do Cordeiro. É o poder do sangue. Se você quiser visualizar o poder do sangue, você pode ver aquele exemplo na saída do povo de Israel do Egito. Nas casas onde o sangue era colocado, o anjo da morte ficava impotente de entrar ali e desviava-se. Ao ver o sangue, o anjo da morte desviava-se. O poder do sangue. Então ele não pode contemplar o anjo da morte que está lá dentro. Pois o sangue faz a morte sair do nosso caminho. Por isso que é dito de Jesus Cristo: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que Jesus fez. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos reveste com seu sangue, e Deus vai olhar para nós, ver o sangue de Cristo. Esse sangue é um fogo. É aquele fogo que saiu do altar e passou nos lábios de Isaías. E ele ficou puro. O sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. É a brasa do altar. E assim Deus nos ouve.
Com esse conhecimento, nós podemos estar cara a cara com Deus. É um cara a cara com Deus. Você está ligado diretamente com Deus. Então, para quê? Para que igrejismo? Para que ficar preso entre quatro paredes? Você é sacerdote? Apocalipse diz que você é sacerdote. E Paulo fala que você pertence ao sacerdócio. Isso quer dizer que você pode servir a mesa, o vinho e o pão. Ninguém pode tirar esse direito de você. Está nas Escrituras. Só que essas coisas, o igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo, não mostra. Porque isso é poder. É poder espiritual. E ninguém mais vai enganar você. Nós estamos no tempo da grande verdade, onde o Evangelho eterno está sendo pregado em todos os países, tribos e línguas, em testemunha a todas as gentes. Hoje mesmo tive uma experiência, vi um jovem lendo porções das Escrituras dentro de um ônibus coletivo, aqui na cidade de São Paulo. Eu falei, ele está pregando dentro de um ônibus. E daqui a pouco veio uma dupla de cantores, enquanto um tocava um cavaquinho, não sei o quê, e soprava um canudinho de... fazia de um canudo, não sei o quê, um instrumento, e tocava uma música bonita. Tocava louvores dentro de um ônibus coletivo. Eu falei, eu nunca vi isso na minha vida. Pregar a palavra, eu sabia que era, na minha época, lá na igreja. E cantar hinos, louvores, também na igreja. E nestes tempos, eu contemplei alguém pregando o evangelho dentro de um ônibus coletivo, lendo as Escrituras, e o povo aplaudindo. E veio alguém, tocou os hinos maravilhosos, e o povo gostou. Esse evangelho está sendo usado. Estou usando todas as plataformas. Rádio, televisão, agora eu vi ônibus. Até ônibus. Gente pregando evangelho em ônibus. Outro cantando hinos de louvor, encantando o povo. Está sendo testemunho a todas as gentes. Isso se estenderá a toda a tribo, nação, língua. É o Evangelho eterno. É o Evangelho eterno que está saindo daquele âmbito de quatro paredes para as ruas, para os coletivos, de indivíduo para indivíduo. Isto é um testemunho maravilhoso, uma coisa inédita. Está dizendo, Cristo vem. Isso está dizendo, é o começo do fim. Quando essas coisas começarem a sucederem, o fim está próximo. E tem uma passagem que diz, não passará esta geração. A pregação do Evangelho eterno é fantástico. Nós estamos vivendo em dias momentosos, onde a palavra de Deus está sendo difundida por diversas plataformas. Ônibus, televisão, internet, os meios de comunicação, saindo daquelas quatro paredes. Hoje está indivíduo com indivíduo. E hoje é o nosso momento de testemunhar
Testemunhar é simplesmente falar de Cristo, das suas mensagens. E a gente, à medida que a gente vai ouvindo outros falarem, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. E assim, essa terra será iluminada com todo o conhecimento de Deus. Como Deus falou, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Encherei a terra do meu conhecimento, assim como o mar está cheio de águas. Nós estamos nesses dias fantásticos. Estamos vivendo nesses tremendos dias, em que aqueles que não consideram a palavra de Deus, que desprezaram a palavra de Deus, estão dando ouvido para o mundo, estão entrando no mundo de trevas por apagarem a luz divina. Para outros, a luz divina está brilhando cada vez mais. O entendimento de Deus está se aumentando, de tal maneira que agora dificilmente podemos ser enganados, a não ser que dermos ouvido para elementos fora da palavra de Deus. Pois a nossa segurança não está no homem, não está na fala do homem, mas está nas Escrituras Sagradas e naquilo que o Espírito diz às igrejas, na revelação. Nessa fé que vem por ouvir a palavra de Deus. Uma só palavra basta. Uma só palavra é suficiente para tirarmos das mais terríveis tempestades na vida. É uma boa nova, né? Uma só palavra basta. E essa palavra é a revelação. É a fé que vem por ouvir a palavra de Deus. Vamos guardar isso no nosso coração. Ela é a nossa vitória. É a fé que vence o mundo e vence a circunstância. O nosso entendimento da palavra de Deus, que vem por ouvir a palavra de Deus. É a voz do Espírito Santo para nós. É uma boa nova, né?